Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos, agora para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras. Louvamos a Deus que Ele tem nos dado a tecnologia, mas também rogamos ao Senhor que Ele abrevie esses dias e que nós possamos estar não só juntos para aprendermos da palavra do Senhor, mas também desfrutarmos da comunhão uns com os outros. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, o nosso estudo está sendo gravado, mas os irmãos podem estar interagindo aqui no chat do YouTube, bem como também no nosso grupo de WhatsApp. E também vale lembrar que naquele grupo os irmãos podem estar compartilhando pedidos e agradecimentos de oração, na certeza de que o nosso Deus ouve nossas orações. Meus amados irmãos, como já é bem conhecido dos amados, nossos estudos têm sido intercalados das quartas-feiras. E nós estamos intercalando entre o Saltério, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e o profeta Oséias. E para hoje nós vamos meditar no profeta Oséias, do seu capítulo 2 até o capítulo 3, verso de número 5. Oséias, capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 5 do capítulo 3. Mas antes de nós iniciarmos, vamos ter uma breve oração, rogando, pedindo, clamando ao Senhor que Ele nos ilumine para o entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai de amor, de graça, bondade e misericórdia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos meditar na Tua palavra, de sermos instruídos, ó Senhor, por verdades tão preciosas. Ó Deus, ilumina o nosso ser. Penetra com a Tua palavra no mais profundo do nosso coração, para que nós possamos saber qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos, em nome, por amor de Jesus Cristo. Amém. Como os amados irmãos bem sabem, o profeta Oséias, na verdade, é uma mensagem prática. Oséias é conclamado por Deus, chamado por Deus, para trazer uma palavra a Israel, Reino do Norte. Este livro, que é escrito por volta de 721, ele antecede, por exemplo, a invasão dos assírios a Samaria. O que é importante destacar desse livro é a forma como ele se relaciona com aqueles que estão ouvindo a mensagem. Na realidade, o sermão, ou a palavra, ou a revelação de Oséias, ele vem no sentido prático, porque o próprio Senhor pede para que ele se case com Gomer, uma prostituta. E nós vamos vislumbrar essa relação, uma relação de uma esposa infiel, de uma esposa adúltera, de uma esposa que busca os seus próprios interesses e o seu próprio prazer, e então de um marido que continua e permanece fiel. Este livro nada mais retrata do que a relação do próprio Deus com o seu povo, ou seja, o seu povo começa a trair ao Senhor, e essa traição é pela idolatria. Eles se colocam então como adoradores, por exemplo, de Baal, e nós vamos observar que no capítulo 2, dos versos 1 a 13, ali havia uma sentença sobre Israel. Mas existem os remanescentes, aqueles então a quem Deus separa e Deus cumpre as suas promessas. Isso desde o proto-evangelho, desde Gênesis 3,15. Nós vamos observar como esta restauração se dá a partir do capítulo 14, do verso 14, no capítulo 2, onde nós vamos, então, trabalhar essa nuance do Senhor, então, restaurando o seu povo e fazendo, então, essa correlação de Oséias com a sua esposa adúltera. Vamos, então, ao texto, verso a verso.
Portanto, eis que eu o atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Aqui ele trabalha um aspecto como estando apontando para um segundo cativeiro, para, na verdade, uma espécie de segundo Egito. Ele fala aqui deste deserto como sendo também esta peregrinação, o povo aprendendo com o Senhor. E ele levará mais uma vez esse povo cativo, mas ali ele os falará ao coração. No verso número 15 vai dizer: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança, será ela obsquiosa como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Perceba que aqui, então, ele faz essa nuance de restauração. Como ele restaura? Primeiramente, ele trabalha em um aspecto idealístico, ou seja, ele vai trazer algo futuro, ao mesmo tempo algo que já aconteceu, ao mesmo tempo que acontecerá, e ele faz uma reflexão no passado. Como é isso? Para que haja uma compreensão desta promessa, ele retrocede a história para então dizer: ora, o Senhor nos livrou da mão de Faraó. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor nos fez passar sobre o mar vermelho. O Senhor foi que cuidou de nós quando estávamos no deserto. Nos deu água, nos deu comida. As nossas vestimentas, elas não se deterioravam. Então, aqui ele retrata esta tipificação ou esta simbologia de retornar ao Egito para dizer: o Deus de ontem, o Deus dos nossos pais, o Deus dos antigos, continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o nosso Deus. E é nesse sentido, então, que ele vai trazer esse aspecto. Ou seja, vai nos fazer subir. Aqui é a conquista, na verdade, da terra prometida, da terra de Canaã. Perceba que, mesmo esse povo sendo infiel, mesmo esse povo sendo aquele que, por exemplo, no próprio deserto, vai construir um bezerro de ouro, este Deus continua cuidando, zelando, esperançando e conduzindo o seu povo para o louvor da sua glória. No verso 16, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Perceba que aqui ele retrata esta infidelidade do povo de Israel, essa infidelidade do povo do Senhor, como sendo um aspecto de idolatria. Porque, primeiro, o que é interessante, Deus se revelará no seu coração e de forma livre, mas ao mesmo tempo irresistível, ele só proclamará a único Deus vivo e verdadeiro. Perceba que aqui ele coloca uma espécie de regeneração ou uma concepção de reconciliação. Aquele que, por exemplo, Israel tinha como marido, como sendo aquele que cuidava, que era Baal, que eram os deuses dos outros povos, principalmente dos assírios. Aqui agora ele está dizendo que neste ato de restauração do Senhor, eles já não mais chamarão Baal, mas sim o Senhor de marido. Voltará a ser fiel. Este é um contexto interessante,
No verso 17 vai dizer: da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Aqui ele fala das alterações. Haverá alteração no nome dos filhos, haverá alteração na forma de tratamento da divindade. O que ele quer, então, trazer aqui de princípio de concepção? É que quando o Senhor se revela ao seu povo, quando o Senhor se dirige ao seu povo, quando o Senhor vai ao encontro do seu povo para resgatá-lo, para purificá-lo, o Senhor muda a sua sorte, ou muda a sua condição, ou muda o seu status. E aqui não é no aspecto terreno, como muitas vezes é pregado hoje em dia. As pessoas se preocupam muito com a mudança financeira, com a mudança de relacionamento, uma mudança no trabalho, mas a mudança, a ênfase, a virar a chave, a novidade de vida está nessa mudança espiritual. Então, a alternância ou alterar o nome significa essa transformação, este renovo. No verso 18 ele vai dizer: naquele dia farei a favor dela a aliança com os bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e ferirei o meu povo e farei o meu povo repousar em segurança. O que ele quer tratar aqui no verso 18? O que ele trata aqui é um Deus protetor. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e a farei o meu povo repousar em segurança. Aqui ele está dizendo que o Senhor levantará outros povos que defenderão o povo de Deus. Isto ele fala com relação aos assírios, aí nós temos os medo-persas, antes os babilônicos. Percebe? É o Senhor levantando povos para punir Israel, depois é o Senhor levantando povos para punir aqueles que puniram a Israel, e é desta forma que nós vamos observar que a batalha vencida pelo povo de Deus, a batalha guerreada pelo povo de Deus, a batalha conquistada pelo povo de Deus, não provém da força do povo de Deus. Não é o exército de Israel, não são os reis, mas é o próprio Senhor cuidando, zelando e protegendo o seu povo. Verso 19, ele vai dizer: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar, que é um aspecto muito utilizado na relação de homem e mulher, de marido e esposa, de tomar para si, de se fazer conhecido para com o outro. Aqui uma concepção de consumação. Porque, perceba, o casamento, de fato, ele só era considerado válido quando houvesse a consumação. Então, aqui é Deus dizendo que não só é uma promessa, ele não só firma uma aliança, mas essa aliança, ela terá uma consumação. E nós sabemos que esta consumação da aliança do Senhor
desta fidelidade do Senhor para com Ele mesmo, e apesar do seu povo, cuidando do seu povo, essa consumação está em Cristo Jesus. Benignidade e em misericórdia. Verso 20, ele vai dizer: desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Percebe que essa ideia de consumação e conhecer ao Senhor é esta revelação, é esta plenitude de todas as coisas, a plenitude do tempo. Conhecer ao Senhor é Ele se fazer revelar, e nós então podemos vislumbrar todas as suas promessas, a sua graça, a sua misericórdia, a sua benevolência. É nesse sentido, então, que o texto ele trabalha e ele prossegue no verso número 21. Naquele dia eu serei obscucioso, diz o Senhor, obscucioso aos céus e estes à terra. Perceba que aqui então ele fala desta concepção de ser aquele que domina, e ele vai dizer o seguinte: a terra obscuciosa ao trigo e ao vinho e ao óleo e a estes e Jezreel. E aí ele vai dizer: semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. Aqui então, nos últimos versos do capítulo 2, ele fala dessa transformação dos nomes dos filhos, que agora será meu povo. Ele fala desta cuidado para então dar a terra prometida. E ele fala desta fertilidade, ou seja, que Israel frutificará. Então perceba que esta não era favorecida, mas agora será favorecida do Senhor. E aí ele vai trabalhar no verso 1 ao 5, fechando essa ideia, a longanimidade de Deus. Porque o que é importante, meus irmãos? O fato de Deus nos prometer promessas preciosas, principalmente a questão da vida eterna, e também coisas nessa vida, não significa que seremos anjos perfeitos, intocáveis. Agora nós somos, então, imunes a pecado. Não é isso. Então ele vai trabalhar essa longanimidade do Senhor, essa paciência do Senhor em cumprir essas promessas, mas ao mesmo tempo não deixando de punir e de castigar severamente o seu povo. Veja o que diz o verso 1 do capítulo 5. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera com o Senhor. Ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Aqui ele fala então desta relação incondicional que o profeta deveria ter com a sua esposa. E aqui a relação incondicional de Deus com o seu povo. Aqui ele fala da concepção de que a ame, mesmo que ela tenha adulterado com o seu amigo, e também os seus filhos, embora idolatrem outros deuses. Então perceba desse aspecto incondicional colocado nesses versículos. Ele vai dizer: comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1,5 de cevada. Aqui ele fala de um pagamento, de um resgate, porque uma mulher, na verdade, ela era uma posse. E ele diz: eu comprei para mim.
A ideia, o que é interessante é que, perceba, Oséias é o marido e ela tem relação com outro, e ele mesmo assim tem que pagar para tê-la de volta. Veja o que é interessante. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós pertencemos a Deus. Deus paga, então, um resgate. Mas o que é interessante é que esse resgate não é pago a Satanás. É pago a ele mesmo, para satisfazer a sua justiça. Então, o Deus que nos criou, ele paga um preço para nos ter de volta. E este preço é o sangue de Cristo Jesus. No verso 3, ele disse: Tu esperarás por mim muitos dias, mas não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. A palavra aqui, esperança, esperarei, também tem a ver com esperança. Esperar é de esperança também. E essa concepção é que este preço, esse alto preço, dá a ele uma esperança da espera da noiva, da esposa. E ele diz que ela não será de mais ninguém, e ele também não terá outra relação. Verso 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Aqui ele fala desta devastação que o povo sofrerá. O que ele quer relatar aqui é que, embora Deus tenha uma aliança com o seu povo, ele não é conivente com o pecado. Ele pune o seu povo, ele corrige o seu povo, ele exorta o seu povo, ele disciplina o seu povo. Por fim, no verso 5, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e de sua bondade. Ou seja, a concepção de que Deus trará o seu povo para si. Haverá um tempo de punição, de castigo, mas Deus então vai chamar, vai atrair para si. E aqui ele fala deste reino, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós temos algumas lições para o estudo de hoje à noite. Primeiramente, nós temos que entender esta relação do Senhor, a relação de fidelidade do Senhor. O quão é precioso para nós. Sabemos que temos um Deus fiel, mesmo quando nós somos infiéis. E ele não é fiel a nós, mas é fiel a si mesmo. Ele é fiel ao seu próprio ser. Portanto, a fidelidade de Deus nos faz descansar no Senhor. Mas ela também não é motivo para nós andarmos de qualquer maneira. Pois se nós não frutificamos o Evangelho, é porque nunca recebemos ou fomos regenerados pela palavra do Senhor. Um outro aspecto importante desse estudo, o estudo deixa claro também para nós, é esta relação incondicional muitas vezes. Nós exaltamos tanto o amor de Deus, nós ficamos tão maravilhados o quanto Deus nos ama, mas saibamos que nós também devemos refletir esse amor de Deus e refletir para com as outras pessoas. Portanto, como está a sua relação na sua casa, com o seu cônjuge, com os seus pais, no seu trabalho? Nós precisamos refletir esta longanimidade, esta paciência, este amor, essa graça, esta bondade,
e esperamos em Deus que Ele a cada dia nos dê a capacidade de podermos mais e mais louvarmos o seu nome através das nossas vidas. Meus amados irmãos, que Deus assim nos abençoe. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, encerrando esse estudo. Pai, muito obrigado por cada família, por cada irmão. Louvado seja Deus pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina através do profeta Oséias, nos ensina a ter o amor incondicional, a buscar, ó Deus, servir, e independente, ó Senhor, da reação do outro, que nós possamos entender que amaremos mesmo assim. Ó Pai, trabalhe o nosso ser, o nosso coração. É assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.